Boa noite, good evening guys, good to see you here. A couple of people joining the session today, let's get started. Hoje é um dia especial, vamos fazer um mix de inglês, né? Today is a very special night, we are gonna have a collab live, então tem uma live collab acontecendo, tem uma headhunter vindo aqui conversar sobre movimentação de mercado, falar sobre oportunidade, falar sobre faixas salariais, né? Vamos falar um pouco mais a fundo. E aqui é uma continuidade dessa conversa que aconteceu faz exatos 15 dias. Então, olha só, para quem que essa live vai funcionar? Para você que trabalha numa multinacional, que quer entender movimentação de mercado, que quer entender como que as empresas elas estão te olhando, elas querem, o que elas querem de você como um executivo quando elas vão te contratar. E hoje você vai ter a oportunidade de escutar mais sobre isso. A gente vai bater um papo com a Carol Cabral, que está chegando aqui. Você também vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas lá no finalzinho, né, do nosso encontro. E eu vou pedir para você compartilhar. Então pega esse avião que tem aí do seu lado direito e compartilha esse conteúdo com alguém que trabalha em uma multinacional, com um profissional que você conhece, com um colega de trabalho, porque eu tenho certeza que vai agregar tremendously, né, tremendamente na sua carreira e na carreira dessa pessoa. Vamos começar a nossa conversa e o nosso papo. Eu não sei se essa live ela vai ficar salva, hein? Então, ó. Já convidando a Carol, que vai entrar novamente, vai falar com cada um de vocês. Vamos bater esse papo. Direto e reto. Hello! Boa noite! Hello, dear! Hello! Como você tá? Tudo Tudo bem? bem, Ana? Obrigada por me chamar aqui novamente. Estou A gente muito vai fazer feliz de uma estar série, aqui. né? A gente não tinha falado que a gente Vamos. ia fazer uma série. Vamos fazer uma Isso, série, isso isso. mesmo. Esse é o capítulo Tá? 2, né? Exatamente, a gente está no Chapter 2, na Live 2. Muito bom te ver aqui. Quero que você se apresente rapidamente, porque eu Perfeito. acredito que tenha pessoas profissionais que estão chegando aqui no nosso segundo encontro. E depois a gente vai conversar aqui para falar de recrutamento, de movimentação, de mercado, de salário, né? Hoje é o dia da gente falar de salário. Bora lá! Bora! Pessoal, tudo bem? Boa noite para quem não me conhece. Eu sou a Carol Cabral, trabalho com recrutamento de executivos desde 2011. Então, eu trabalho, meus clientes geralmente são as empresas, elas me recrutam para eu poder resolver aquelas vagas que são geralmente confidenciais, são aquelas vagas difíceis de fechar, e eu faço todo o processo seletivo, né? Isso é um headhunter, né? O headhunter é aquele profissional contratado para fazer todo o processo de hunting e todo o processo seletivo até o início do profissional, na verdade, até depois do início Uhum. profissional, né? Porque ainda tem a parte de onboarding, né? Então, como eu faço isso todos os dias, aí eu tenho essa collab com a Ana, né? Porque te agradeço de antemão para me chamar desse assunto tão importante, Ana, relevante e presente na minha vida todos os dias, né? Isso que a gente vai falar aqui hoje é um Uhum. assunto que está no meu dia da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, viu, Ana? Imagino. Então vamos aproveitar, ó, gente, compartilha. Vocês entenderam o quanto que essa live é uma live de peso. Eu tenho certeza que vai contribuir enormemente com outras pessoas, outros profissionais que estão fazendo movimentação, que querem entender um pouco mais, mas com um olhar ainda mais estratégico, porque como eu falei, né? Você olha, a Carol, ela olha aquilo que a gente não consegue olhar como candidato. Ela tá vendo que a empresa, a interação com a empresa, o que que a empresa está pedindo e o que que o mercado está ofertando. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre isso. Eu quero começar perguntando o quanto que você sente que o inglês está pesando nos processos que você está rodando hoje, especialmente para esses cargos de liderança e as vagas que são confidenciais. Perfeito. É um peso gigante, Ana. Na verdade, é a primeira pergunta que a gente faz para o profissional, Uhum, né? Quando a gente aborda um profissional antes da entrevista. Então, uhum, dando um passo atrás, né? Antes das entrevistas, né? A falta do inglês, a ausência do inglês, eu vou te dizer que deixa o profissional de fora do processo, né? Então, assim, como é o processo para quem não tem inglês? Nem sei te dizer.
né? O entendi. profissional fica de fora do processo, né? Uhum, Porque isso rebaixa uhum, mesmo o profissional, uhum, né? Assim, impede ele de participar na grande maioria das vezes, né? uhum, Agora, quando o profissional ele já tem um nível de inglês que ele consegue se comunicar, mas com muita dificuldade, ainda aquele inglês que é o famoso enferrujado, né? uhum, É muito complicado porque ele não tem capacidade de explorar uma determinada ideia, entendi. né? E a entrevista é uma venda, eu sempre falo isso, né? A Uhum, entrevista é um momento em que você tem que ter seu pitch, é a sua venda. sim. Então, se você não tem a capacidade de explorar uma ideia, de questionar, de Uhum, uhum, aprofundar um determinado tema que é o seu know-how, né? Que é o seu expertise, com certeza você vai ficar para trás. entendo. Né? Então, assim, eu dividiria nessas duas partes. Assim, quem não tem inglês geralmente, infelizmente, fica de fora do processo, às vezes profissionais brilhantes, né? E quem tem um inglês que às vezes está enferrujado, ou aquele inglês que está inadequado para a vaga, Uhum, né, acaba ficando para trás pela superficialidade, né, da sim. conversa, Entendi. né? Você diria que esse é um dos pitfalls, dos erros, das falhas, né? Que fazem com que profissionais que têm uma bagagem técnica, super experiência, resultado, continuam perdendo oportunidade nessas movimentações, especialmente nessas vagas confidenciais, que são as que você trata em grande parte do Uhum. tempo? Eu acredito que sim, porque assim, na verdade, na conversa, né, fluida, acaba gerando mal entendido, né? Às vezes mal Entendi. entendido de você tentar trazer uma situação, as Uhum, entrevistas são cada vez mais por competências, né? Isso é uma sim. coisa legal de trazer assim, né? Uhum, A entrevista por competência, ela exige do candidato fatos e dados, né? Puxa, você tem uma determinada característica, me traz um aham, exemplo, né? Uma situação aham, que você sim. vivenciou isso, né? Isso Me traga mesmo. fatos e dados, Aham. né? E daí, na hora de fatos e Uhum. dados, você precisa ter liberdade de falar. Eu acho que essa é a palavra, E sabe, Ana? repertório. Liberdade, Eu repertório. desse lado aqui, assim, olha, fatos e dados, né? Fatos e dados é narrativa, né? Narrativa é tempo verbal. Tempo verbal junto com vocabulário. Então, se não tiver consolidado, assim, daí não sai mesmo, né? Tipo, tempos narrativos, não só passado, né? Mas tudo que envolve isso. É, e é muito, Desculpa, eu te muito interrompi. frustrante, é muito. Não, Uhum, assim, é constrangedor para o candidato e muito frustrante, porque às uhum, vezes você é surpreendido na entrevista por uma pergunta, né? uhum, E você quer contar, né? E você lembra de algo super uhum. relevante que ele está querendo explorar de você, né? E Entendi. daí o foco acaba sendo o tempo verbal, o inglês, o repertório, e o foco Aham. deixa de ser o brilhantismo de algo que você fez, né? Sim, olha só. Então é muito complicado quando eu falo de mal entendido, né? Acaba trazendo, mas não com aquele tom que você queria, né? De maestria, de algo que você coordenou, de algo que você liderou, e acaba sendo algo bem menor ali na entrevista por causa É do idioma. Se fosse em extremamente português, seria superficial, né? brilhante. Eu É, lembro quando você estava exato. dando uma mentoria pro BGC, né? E eu assisti as mentorias. E aí você me ensinou um negócio que foi super bacana, ensinou para os executivos também, que eu acho que vale a pena e que está relacionado com a superficialidade, né? Uhum. Quando você entra na entrevista e você vai falar das suas experiências passadas, mas você tem que trazer qual que é a sua responsabilidade dentro daquele projeto. Você que me ensinou isso, você que ensinou isso para os Uhum. meus clientes e me ensinou. Uhum. Inclusive de falar de papéis e responsabilidades, mas isso também tá no. Quando é a superficialidade, você não consegue falar sobre isso, porque você não, porque fica o inglês está extremamente limitado. É, Então, exato. nem aprofundar, né? Trazer tudo o que aconteceu, enaltecer o time, falar sobre os desafios, mostrar o que aconteceu no final do dia, mostrar a vulnerabilidade, que eu também lembro claramente desse momento que você estava treinando lá, estava treinando os executivos do BGC. Meu, é inexistente. É, Exatamente porque é, é o inglês quinta série. É o inglês quinta exato, série. exato. É muito complicado isso, né? É.
Eu lembro que naquele momento a gente falou muito de diferenciais, né? Era esse o tema que a gente estava trazendo, né? Sim, é, E, exato. e para você, assim, qual é o grande objetivo da entrevista? Você desligar e o entrevistador falar, nossa, não quero entrevistar mais ninguém, achei a pessoa, né? Esse é o Olha que grande legal, hein? objetivo, Gente, né? que mega insight esse. Olha Não é? só, É, a importância de você estar aqui, não a concorrência, né? O seu exato. objetivo na entrevista é fazer a Carol, É. a Carol, falar Resolve assim, minha não, vida, vai, seja não perfeito, não preciso. quero. Muito bom. Exato. Excelente, E daí, para excelente. você mostrar diferencial, era isso que a gente estava treinando ali na época, né? Sim, O quanto você tem que ter autonomia de falar, isso fui eu que fiz. E fala com orgulho, você não precisa achar que você está sendo superior aos outros. Putz, sim. essa ideia foi minha, ou essa execução foi minha, essa criação foi minha, e dá mérito aos outros. Mas para você separar o que foi você que fez e o que é mérito do seu time, ou da sua liderança, ou do seu par, Uhum, de novo, né? Você tem que ter habilidade, né? Tem que ter uhum. vocabulário, repertório, né, Ana? Exato. Então, volto a dizer que o grande ponto é ficar um mal-entendido. E daí você pode soar arrogante, ou você pode soar medíocre, né? Várias Sim, coisas que ninguém quer deixar passar na hora de uma entrevista, sim. né? Exatamente, e que acabam abrindo margem para você continuar buscando quando você não tem isso, né? É, Você não vai fazer, você vai fazer o filtro, você não vai entregar qualquer tipo de candidato para o seu cliente, óbvio. Então, né, acaba é. com toda certeza abrindo margem. Me conta, você já viu algum caso onde não teve movimentação, a pessoa ela não conseguiu se movimentar dentro da empresa, perdeu a vaga interna? E te buscaram porque a pessoa ela não tinha capacidade de comunicação em inglês adequada? Nossa, o tempo todo. O tempo todo. A Infelizmente. minha reação de dor, assim. É É, horrível escutar isso. É é. horrível escutar Mas isso. é mesmo, e olha, eu tenho certeza, assim, quem trabalha com recrutamento, né, tanto Uhum, talent acquisition, pessoal que trabalha dentro de RHs internos, fazendo a busca, né, de atração de talentos, quanto headhunters, quem trabalha em consultorias, né, eu tenho absoluta certeza, posso trazer, essa é uma dor do recrutamento no Brasil, uhum, infelizmente, né, porque o que acontece às vezes é a famosa ambidestria, esse tema está super em alta, né, o que significa ambidestria, né? O profissional ele tem que solucionar aquilo que é pedido para hoje, né? As uhum, urgências, as entregas, aquilo que é para agora, para o mês, para o faturamento, uhum, e ele tem que estar de olho no uhum, futuro. Para próximas oportunidades, vislumbrar o futuro. Esse é o profissional ambidestro, é o profissional uhum. querido pelas organizações, né? Então, Entendi. quando você está me falando, puxa, já foi procurada por fazer uma vaga para substituir alguém que não tinha o inglês, é justamente olhando para a ambidestria. Às Entendi. vezes esse profissional serve hoje, mas ele não está deixando o gestor dele ser autônomo, porque o gestor está participando certamente de reuniões que ele não gostaria de participar, mas que ele tem que Entendi. participar porque quem está abaixo dele não tem o inglês. Né? Então, a ambidestria do candidato faz isso, faz ele conseguir resolver o que ele tem que resolver hoje, que talvez nem precise do inglês, ou o inglês básico ali resolve, mas ele tem que olhar para o futuro e pensar que assim, ó, o caminho dele vai se abrir com ele tendo inglês, senão ele não consegue falar, até numa empresa nacional, sabe, Ana? A gente às vezes acha que isso é mais de multinacional, mais de Aham, projetos aham. internacionais, mas não é, é assim, é relação com parceiros, com fornecedores, Uhum, né? uhum. Olha o mundo aí com fornecedores globais, com clientes Aham. globais, né? E além do estudo, né? A gente está num momento de lifelong learning, né? Então, Sim, assim, quando a total. gente vai estudar, a gente também tem que ter o inglês para poder estudar. Então, assim, eu acho que é tudo, né? A gente não vai usar só o inglês se a gente estiver numa multinacional, numa função de negociação. Não é Aham, bem aham. assim, Sim, né? A gente tem que sim, estar sim. pronto. Essa é a verdade, né? A visão que você trouxe, ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Tá bo... Ele tá pronto para hoje, mas ele não tá pronto para o futuro, né? Que legal isso, assim. Que legal e que triste, porque tem um monte de gente perdendo oportunidade interna por causa disso, né? É. Falando do futuro da empresa, movimentações que a empresa quer fazer, até diretrizes organizacionais e estratégia. Uhum. Quem não tá pronto, quem não tá pronto para o futuro, tá perdendo oportunidade, né?
E pode ser que você que esteja assistindo essa live esteja nessa situação. Então, não resolva somente o seu inglês, mas olhe a sua carreira como um todo, veja, né? Faz feedback, pede apoio para o seu gestor, entende para onde a organização está indo, resolve o inglês também, mas é uma forma de incorporar o que a gente está conversando e colocar isso em prática com as oportunidades que existem, né? E eu reforço, ó, concorda comigo, Carol? Vê se você concorda aí. Que o melhor momento da gente investir na nossa carreira é quando a gente está empregado. Porque quando a gente está desempregado, a corda fica tanto no pescoço que a gente não consegue ter make good judgment, sabe? Tomar decisão Total, é total. muito difícil. É muito difícil. Porque procurar uma nova oportunidade dá trabalho, dá muito trabalho. Quem faz isso direito, né, Uhum, puxa, se envolve. uhum, E daí tem a questão da pressão, né? Você está sim. extremamente sob pressão. Porque eu sempre falo do preparo, né? O quanto a gente Aham. tem que estar preparado, senão a gente perde oportunidades. Ana, vivi isso ontem. Posso só te contar um exemplo do que eu vivi ontem? Olha só. Sim, eu fico seus eventos, daí eu falo assim, pelo amor de Deus, manda pra cá Eu pra te gente mando poder às vezes, resolver. né? Eu te Manda mando pra às cá, vezes. manda pra cá. Olha só, tem uma empresa Uhum, multinacional se estabelecendo no Brasil, emprego dos sonhos de muita aham, gente, né? Imagina assim, uma empresa nova que já tem manufatura muito estabelecida lá fora, uma empresa uhum, de renome no Brasil, e eles estão buscando um profissional da área financeira. uhum, Eu não estou falando de um analista, tá? Eu estou falando de um gerente sênior da área financeira. Por quê? Porque no Brasil tem muito quente essa questão de tributação. Né? Então, precisa conhecer de sim, impostos, da parte fiscal, tributação, incentivos fiscais, que quem está dentro de um determinado estado, de uma determinada região e trabalha com tributos, nossa, nada de braçada, conhece super, né? sim. E eu preciso achar um profissional, só que esse profissional vai reportar para um expatriado, e esse expatriado não fala português. Né? E Entendi. ele é um profissional, isso você sempre fala também, né? Que ele não é um nativo em inglês. Ele é um profissional que não, também a língua mãe dele não é o inglês, Aham, inglês né? como língua franca. Aham, sim. E eles vão ter que se comunicar em inglês não só na entrevista, né? Uhum, Mas todos os dias. Claro, termos técnicos, né? Você joga ali num chat GPT e se vira na hora da entrevista. Isso aí é o de menos, mas isso é bem o de menos. A questão é que você vai ter que buscar na entrevista alguém que saiba vender isso bem. E responder perguntas, de novo, a entrevista é algo fluido, né? É aham, algo que você sabe como ela começa, mas daí ela vai ficando interessante. Sabe assim, ó, vamos conversar 10 minutos, o assunto começa a ficar interessante, a entrevista dura uma hora, né? sim, E daí tem que, né, deslanchar, né? entendi. Ai, que dor de sofrer isso, viu? Vou te falar. É todos os dias, né? E, Assim, e eu, daí, eu passo e isso daí todos os o dias. os candidatos, ainda a vaga está em aberto. A vaga está em aberto, e daí o que acontece, né? Isso acontece muito, e até queria dar um alô para quem está ouvindo a gente aqui, né? O candidato coloca no currículo que ele tem um inglês avançado, que ele tem um inglês fluente. Eu pergunto isso para ele antes da entrevista. Tudo bem da gente falar em inglês na entrevista? Essa vaga é para reportar para fora, né? A gente geralmente faz isso para a gente não perder tempo na entrevista, né? Que é um tempo Uhum, tão precioso. A gente precisa entrevistar pessoas que são capazes ali, né? E daí, claro, a pessoa está muito motivada, está super aberta, acaba sendo um papo fantástico. E na hora de mudar para o inglês, você sabe que a pessoa vai ficar insegura. Se está inseguro ali com a uhum, gente que fala português, com a gente que quer entender, vai ficar inseguro com o meu cliente. Né? E entendi. vai gerar uma situação constrangedora, não para o cliente, vai gerar a situação constrangedora para o candidato que está ali fazendo, né? Sim. Esse profissional ele não vai à frente, né? Por isso que eu comecei falando, putz, rebaixa o candidato, porque ele até concorda, fala, putz, Carol, é melhor você me olhar para uma outra oportunidade, né? Isso acontece todos os dias, Ana. Estou te dando aqui o exemplo de uma área financeira, né? Uhum, Mas quando a gente vai para áreas técnicas, quando a gente vai para compra, supply chain, áreas de negociação que precisa de inglês, né? E outras vendas, tudo, né? Infelizmente acontece bastante, né? E tá tudo certo. O importante é a pessoa se deparar com o obstáculo uhum, e com base nisso ir em frente, né? Puxa, então o que que eu vou sim. fazer com isso, né? Preciso me preparar, Resolver, né? né? Aham.
E daí a alfinetada, né? Resolver não é aprender flor, fruta, cantar música e achar que tá assistindo o TED Talk vai conseguir, por exemplo, conduzir uma reunião em inglês, né? Vamos para a pergunta mais importante dessa live, para quem está assistindo. Faixa salarial, diferenciação. O que que você vê acontecendo no mercado? Nos dando exemplos, né? A gente pode olhar indústrias e tal, de quem está falando inglês e de quem não está falando inglês. Quais Perfeito. são as diferentes propostas que são feitas em questão de salário? Dá exemplo pra gente? Para mim é ótimo, viu? Porque eu vou pegar esse recorte, e a gente vai tangibilizar o quanto que o inglês custa por ano. Porque custa, né? É, eu vou te falar, eu vou começar te dando um dado genérico e um dado público, né? Uma pesquisa da Ernst Young que saiu no começo desse ano, Aham. falando que profissionais com inglês, né, executivos com inglês, dentro dessa faixa que você me trouxe, tem 30% a mais de remuneração do que o profissional que não tem inglês, né? Isso é um dado bem genérico. Agora eu vou trazer no dia a Uhum. dia. Como é que isso se traduz na rotina aqui do Headhunter, conversando com uma empresa contratante, né? Uhum. Quando a gente vai buscar uma vaga, né? Geralmente a empresa nos passa um range de remuneração, né? Ela não Aham. passa, puxa, essa vaga paga tanto. Não existe isso, Sim. né? Existe um range, existe uma tabela de equiparação salarial, geralmente, Uhum. né? E o que acontece é o seguinte: quando a gente pensa num profissional desse range, a gente pensa no profissional que obedece todos os critérios da vaga. E ali dentro do Entendi. critério da vaga, um deles está lá, ó, inglês. Inglês. Né? Então, Aham. assim, quando a gente pensa no range, a gente tem que pensar nos pré-requisitos. Ele Uhum. atende todos os pré-requisitos? Putz, está dentro do range, Uhum. né? Agora, quando o candidato ele tem esse ponto do inglês, sabe o que Uhum. que acontece? Na verdade, não é que a vaga vai subir de salário para quem tem inglês, é o contrário. Ele vai Uhum. abaixar do range. Putz, mas o cara não Entendi. está pronto. Ele não vai dar para o gestor a autonomia que o gestor precisa. Entende? Entendi. É esse o Uhum. ponto. Não é nem a autonomia, às vezes, do profissional. Porque o que ele vai fazer, o inglês básico ali resolve. Ele vai Aham. escrever, ok. Mas ele não vai dar autonomia para o gestor. E daí Uhum. acaba vindo uma proposta, né? Uma carta proposta, uma proposta salarial abaixo do range, né? E Entendo. daí e daí a gente pode considerar de 20 a 30% mesmo. Eu vou endossar aqui a pesquisa da Ernst Young, porque é o que acontece, né? E Uau. daí a gente pega também o candidato despreparado. Olha só, o candidato ele começa o processo seletivo falando que ele tem inglês avançado, inglês Uhum. fluente, mandando um currículo em inglês, falando ali que ele tem um nível avançado de inglês. Certo. Durante o processo de entrevistas, aí ele vai te contando, puxa, não uso há tanto tempo, eu usei, eu fiz o intercâmbio uma vez, tal, ficou lá para trás, né? Uhum. Ou então eu tenho avançado, mas para escuta, para falar eu não consigo me. Eu Já travo, ouviu né? isso? Eu travo, É igual que etc. você fala, eu escuto todo dia. Isso é o que eu escuto todos os dias na minha vida. Exato. Aí olha só, o processo começou com a expectativa. Você tem inglês, o range da vaga é esse. E o Tá. processo vai indo para um caminho em que você não conseguiu fazer uma excelente entrevista em inglês, ficou claro, né, para o gestor Uhum. ou para a pessoa que está te entrevistando que você não tem aquele nível de inglês Aham. e o range salarial não é mais aquele, porque você não está Entendi. pronto. Uhum. Né? Então, assim, isso acontece demais. Não é que o salário aumenta para quem tem inglês. Eu estou falando isso dentro de um processo seletivo de uma mudança de empresa para outra, né? Sim. Mas é que quem não tem inglês vai ganhar menos, né? Agora, os aumentos salariais, né? Isso eu vejo muito em oportunidades internas. Alguém até escreveu aqui a questão de movimentação interna, né? Quando você Uhum. tem a habilidade, quando você já está pronto para sentar numa próxima cadeira, isso é muito lindo de ver, né? Quando a Uhum. pessoa já está de fato numa próxima cadeira, mas não de direito, né? Ele ainda não tem um cargo Uhum. de um sênior, por exemplo, Uhum. mas ele já, de fato, exerce aquelas atividades, aqueles Uhum. papéis, Uhum. consegue participar de Isso. reunião que o líder dele participava, tal. É, Aí existem os é aumentos por literalmente mérito, o né? ser antes de ter, né? É É, literalmente o é, ser antes de ter. Ele já é o gestor, ele só não recebeu o cargo ainda, mas é uma questão de tempo ele vai exato, ter a nomenclatura, né? exato, Aham. Entendi. exato. Então é Entendi. isso, né? É isso que acontece. 30%, hein? Então, ó, se você tá mirando 20, o inglês vai colocar ali, ó, 26. Se for colocar a diferença de 20 para 26, são 6 em um mês. Só que quando a gente multiplica para 12, são 72 mil no ano.
72 mil, né? Daí eu sempre faço a pergunta para o futuro cliente, falo, o que você faria com 72 mil a mais aí no seu bolso? Porque é para família, é para um monte de oportunidade que acontece, né? E aí também tem uma coisa que eu acho muito relevante falar aqui para todo mundo escutar, né? Não tem o desaprender inglês. Uma vez que você aprende, o 72 ele vai crescer exponencialmente, porque a sua carreira ela não para no primeiro ano. Então, aquele primeiro ano foi 72, mas aí no outro ano você continuou entregando resultado, você começou a ocupar a posição que você não conseguiria fazer há 2, 3 anos atrás, né? Então, é literalmente um investimento temporário com resultados permanentes. Enquanto você estiver no mercado de trabalho, você está recebendo o retorno desse investimento que você fez. Não só investimento financeiro, investimento de tempo, né? De se dedicar, estudar, colocar para poder resolver. Me conta agora, você, como uma headhunter experiente, trabalhando com grandes empresas nacionais, internacionais, falando, enfim, as suas conversas com os executivos devem ser incrível, porque é uma troca tremenda, né? A qualidade técnica, a qualidade de comportamento é outro jogo. O que você percebe que diferencia alguém que está extremamente técnico de alguém que está pronto para exercer, por exemplo, uma cadeira global? E Uhum. qual é o papel do inglês nesse cenário? O gestor global, ele precisa ter uma visão estratégica do negócio, né? Ele vai além do técnico. Eu Uhum, acho que é bem isso, né? Quando a gente fala em gestão hoje, né, Ana? Aliás, hoje não, né? Isso é histórico, né? Quando a gente fala uhum, de gestão, a gente vai muito além da capacidade técnica, né? uhum, A gente vai pensar nas habilidades de liderança, uhum. nas habilidades de autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento tem tudo a ver com os famosos soft skills, né? Que hoje são Sim. ditos power skills, nem são mais Uhum, soft skills, são power skills, né? Então, o profissional que tem a visão estratégica, né, é o profissional ali que é o líder global. Né? Então, uhum, essa é a grande diferença. Né? E, de novo, a gente vai cair naquele ponto. Né? Para que ele tenha uma visão estratégica, ele tem que saber lidar com culturas diferentes. uhum. Ele tem que saber fazer perguntas para profissionais de culturas Aham, diferentes. Ele precisa saber investigar, né, culturas diferentes, se uhum. aprofundar, né? Sim. Então, essa é uma grande diferença entre um gestor técnico, simplesmente técnico, de um determinado Uhum, nicho, né, para um profissional que queira se tornar global. O profissional que quer se tornar global, ele precisa olhar para outras culturas, ele precisa uhum, se conhecer, porque ele precisa entender que a visão dele é um ponto de vista em relação aos demais. Né? Ele tem um uhum. determinado ponto de vista de acordo com aquilo que ele é. Né? Então Aham, é algo grande aqui que eu estou falando. Eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando dele saber olhar para o outro, conhecer culturas diferentes uhum, e saber fazer perguntas. Né? O profissional uhum. estratégico, ele sabe fazer perguntas. Ele não tem todas as respostas, Aham, mas ele tá. sabe quem ele pode acionar para obter determinada resposta. Para Sim. ele, para o cliente dele, né? Então Uhum. ele sabe fazer perguntas. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe, Entendo. Ana? E essa já é a resposta para Jaque, que está perguntando qual power skill você considera estar em alta esse ano? É a The Art of Asking Good Questions, a arte de Ai, fazer boas que perguntas. maravilhosa, Jaque. Eu vou te falar que assim, ó, claro, eu vou falar de foco, disciplina, tudo começa por aí, Aham. né? Mas eu acho que tem uma soft skill, uma power skill, que é sensacional, que é você ser empreendedor, sabe? Você ser empreendedor de você mesmo, né? A todo momento. Então, a gente está falando aqui do inglês, a gente poderia estar falando de ferramentas de trabalho, de uso de inteligência Aham. artificial, de Aham. softwares, né? Cada um dentro da sua área. Mas assim, ó, quanto o profissional tem que ser empreendedor, né? E falar, eu sou responsável pela minha educação. Né? Certo. Eu sou responsável pelo meu inglês. Eu não vou esperar a empresa levantar a mão e falar: você quer que eu pague uma aula de inglês? Gente, isso não existe mais. Uhum. Né? A empresa não vai querer investir, né, se você não investe em você. Então, eu traria essa questão de você, empreendedor, senso de dono. Na verdade, tudo diz a mesma coisa ali, mas é isso que eu estou querendo dizer, né? De ser protagonista. Que Né? legal, bacana. O que você acha que profissionais que estão se movimentando, o pessoal que está assistindo aqui a gente, eles devem fazer para se destacar
por exemplo, numa conversa com você, a primeira conversa, você recrutando para essa vaga que você está recrutando. Inclusive, se tiverem gerentes sêniores financeiros aqui, olha, oportunidade, mas tem que falar inglês, hein? Vai reportar para um expatriado. Se eu estivesse sentando hoje, eu sentando não, mas olhando essa vaga, né? Como é que eu poderia me destacar nessa oportunidade de conversa com você, fazendo Uhum, esse processo? uhum. Nossa, é muito boa essa pergunta. Eu acho que assim, ó, tudo começa com o mindset da entrevista, né? O Tá. que é uma entrevista? Uma entrevista não é um bate-papo. Não é uma sessão de desabafo falando mal da empresa anterior, falando mal de tudo aquilo que te Meu magoou. Deus, não é psicólogo, não é terapia, pelo amor de Gente, mas Deus. é verdade, é verdade. A entrevista é o momento de venda da sua marca Eu pessoal, vou até né? beber água depois dessa que você falou. Não é a sessão de terapia. Não Sim, é, não sim. é, não é. Às vezes o headhunter, o recrutador é super simpático, ele está querendo te abrir para que você traga seus resultados. Então, a entrevista é um pitch onde você vai trazer resultados e o que você vai gerar de resultados para o futuro empregador, né? É. Isso vale para uma entrevista, isso vale para um feedback com o gestor para uma oportunidade interna também, não vale só para entrevista, né? Olha só. Agora, com esse mindset bem organizado, né? Com esse mindset bem organizado, eu penso o seguinte: preparo. Preparo. Então, assim, ó, Ok. simule uma entrevista. Que perguntas fariam para alguém desse cargo? Se você fosse contratar alguém para sua vaga, que perguntas você faria para essa pessoa? Uhum. Simule, treine. Uhum. Você tem uma comunicação concisa, né? Uma capacidade de síntese, de resumir aquilo tudo que você tem, né? Puxa, eu faço tudo que eu fiz é tão importante. Será que tudo é importante? Né? Uhum. Separa o que foi tarefa, check, do resultado, traz o que é É. resultado. Então, eu acho que assim, olha, isso também eu vejo muito e organizo isso muito com meus candidatos quando a entrevista é em inglês, sabe, Ana? Eu falo, leve anotado, não tem problema de alguém ver que você se preparou. Aliás, muito pelo contrário, é lindo. Né? Já tive Uhum. feedback de cliente falando para mim, nossa, o candidato veio todo preparado. Eu falei, claro, porque para ele é importante esse momento. Ele Uhum. demonstrou que ele estava se preparando para aquilo. Né? Então se Aham. prepare, simula, treina, anota, né? Puxa, Uhum. não vou lembrar de faturamento. Ai, será que eu devo levar a informação de faturamento? Tá bom, mas então leva um percentual. De onde você começou, até onde você foi. Se é informação confidencial, não deixe de levar. Leve percentuais, mas assim, olha, minha dica para todos aqui, né, é você se preparar. Né? Se prepara, anote, treine, pense Uhum. em perguntas que pode extrair o melhor de você. Né? Uhum. De novo, pensa na meta. A meta é o recrutador desligar a entrevista e falar: ai, graças a Deus, achei. Achei, achei. Não preciso Não, entrevistar mais não, amanhã. não vou precisar. Próxima vaga, chega, esse já foi. Ótimo. Ai, É, esse é um takeaway, é um aprendizado interessante dessa live. Se eu for falar por que valeu a pena estar aqui, essa é uma das coisas que eu acho que é bacana as pessoas elas escutarem, né? Eu tô levando comigo a importância do pitch bem feito, exato. ressignificar o que é entrevista, porque você está se vendendo sim, e as pessoas Sim, ficam com aquela percepção, né? Ai, mas eu vou me vender. Claro que sim, claro você está que se vendendo sim. o tempo todo, Uhum. né? É. E o objetivo, bacana. Me fala agora o quanto que você vê que postura, clareza, você já falou sobre objetividade, né? Impactam a percepção, por exemplo, do seu cliente, que é a Uhum. pessoa, não o interviewer, mas o dono da vaga, né? O Uhum. gestor que está buscando. O quanto que você acha que essa postura, que postura e clareza nessa comunicação ajudam a tomada de decisão dessa pessoa? Olha só, eu vou trazer um comparativo que eu pensei agora. Pensei agora nisso, porque daí eu acho que com esse comparativo vai ficar fácil da gente Certo. entender. Quando a gente vai fazer uma compra online, imagina uma Uhum, plataforma aí que a gente faz uma compra online, né? O que a gente busca quando a gente faz uma compra online, né? A gente busca a clareza do produto, quando que uhum, ele vai chegar rápido? uhum, Tá claro o que ele faz? Tá claro a voltagem, se for algo uhum, eletrônico, né? É uhum. 110, é 220. Tem que estar muito claro, tem que estar fácil e tem que estar com os cliques fáceis. Né? Hoje a Entendi. gente não tem tolerância
para aquilo que você vai ter que ler, aí não está claro a cor do produto, tudo aquilo que não está claro, né? Quando a gente vai para uma entrevista... Eu estou trazendo esse exemplo, gente, porque assim, ó, a grande maioria de nós aqui faz compras online de qualquer coisa, né? Todo mundo tem um aplicativo de comprar alguma coisa online. É isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai para uma entrevista, ele quer, né, o entrevistador, o gestor, quem está do outro lado, ele quer obter a informação o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. Então, todo o restante está poluindo a conversa. Você imagina aqui, Ana, que a gente tem um tempo para conversar. Você imagina que cada pergunta que você vai me fazer, eu vou te dar toda uma volta para depois te trazer. Socorro! Socorro! É essa a resposta. Socorro! Entende? A pessoa é assim na entrevista, a pessoa vai ser assim numa reunião, a pessoa vai ser assim numa tomada de decisão, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Assim, ó, a gente precisa se conhecer para ter essa clareza, né? A gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. A gente, que eu digo, todos nós, né? É uma aprendizagem contínua, né? Para a gente ter essa clareza, para a gente saber se mostrar numa entrevista, né? E, de novo, né? Aqui a gente está falando de entrevista, mas isso vale para uma reunião de trabalho, isso vale para uma reunião com líder, né? Quando a gente tem claro as coisas e a gente tem ponderação, equilíbrio em falar, a gente está sendo assertivo, né? E daí dá uma sensação futurística, né? Puxa vida, saímos de um determinado ponto e evoluímos, a reunião foi produtiva, dá aquela sensação de produtividade, né? A gente consegue conhecer muito de uma pessoa meia hora numa sala de entrevista ali. Se a pessoa tem uma comunicação clara, fluida, traz exemplos, dá uma sensação de que você já conhece aquela pessoa há muitos dias, há muito tempo. Sabe? Eu acho que essa é uma sensação muito boa. E também, aqui eu vou fazer um casamento entre posições, né? Você está recrutando para vagas estratégicas que normalmente são confidenciais. Então, quer dizer que as pessoas que estão avaliando o candidato, elas têm vagas maiores ainda. O tempo é escasso. Daí eu imagino num processo, porque normalmente é o que o meu RH faz, né? Os 3 melhores. Mas são 3 horas de conversa. Porque tem uma agenda setada para 1 hora de conversa. Mas toma tempo, né? Fora todo o resto que está acontecendo ali ao redor, né? Então, aí você pega um candidato que tem dificuldade em trazer os resultados, concisão. Daí vem, por exemplo, numa situação com o estrangeiro expatriado, a dificuldade da língua, pelo amor de Deus, né? O entrevistador deve ficar. Na verdade, não fica, porque você filtra e você nem deixa isso acontecer, né? Esse é o seu papel. Mas eu entendo a barra. Então, aqui, olha, as pessoal, executivos, treinem, pratiquem, né? Pratica seu pitch. Coloca direitinho os resultados, né? Do que você trouxe. Escreve, organiza o que você vai falar para que seja ainda mais... como a gente fala, straightforward, tem que ser objetivo, direto, né? A expectativa é essa. Que conselho que você daria para alguém que quer sentar numa cadeira como essa, de gerente sênior, uma diretoria, recebendo possivelmente mais de 30 mil mês, mas ainda acha que o inglês ali, ó, não tá... O inglês é a barreira, né? O inglês não é o trampolim. Tem gente que faz com que o inglês seja trampolim. E é lindo e maravilhoso ver isso acontecendo. Mas a boa parte das pessoas hoje ainda tem o inglês como uma barreira. Qual é o conselho, Carol? Eu acho que não tem atalho, Ana. Eu acho que a pessoa tem que se preparar. Isso vale para o inglês e isso vale para a nossa vida. Né? A gente tem que se preparar. Lindo! Coloquem na minha testa, não tem atalho. Não tem atalho, né? Você sabe que eu dou mentoria de carreira, né, para alguns profissionais. Tem muita gente que vem me abordar falando, Carol, mas ó, eu quero que você já me coloque em vaga.
Puxa, não dá assim de cara já para você me colocar em alguma oportunidade? Daí eu fico pensando, puxa vida, a pessoa quer um atalho. Ela sabe o que ela quer? O que te trouxe Uhum, até aqui vai te levar para um próximo passo? Você quer ser uhum, mais do mesmo? Ou aonde você quer chegar? Né? E uhum, você está preparado? Puxa, eu te ponho num processo. Você está preparado para fazer uma entrevista? uhum, Né? Uma entrevista em português. Vamos pensar primeiro numa entrevista em português uhum, ali. Você está preparado para fazer uma entrevista, para você se vender? Vamos fazer primeiro um treino de entrevista, né? uhum. E as pessoas às vezes não dão devido valor para isso. Né? Eu dou o Entendo. devido valor porque eu estou vendo acontecer e eu estou vendo as pessoas serem reprovadas e pior. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é praxe de todos, né? Aí todo mundo fala assim, poxa, mas daí o Headhunter não me deu um retorno? Ou ele só me falou que, puxa, eu reprovei. Gente, o Headhunter, ele não vai ser um psicólogo, né? Eu sou super a favor de dar feedback para todos os candidatos que eu dou um feedback falando que, puxa, não passou, tal, todos eles me agradecem. A gente acha que é muito difícil dar Uhum, feedback, mas é mais difícil não dar. Né? uhum. É muito mais difícil não dar. Quando a gente dá um feedback, todo mundo agradece. Infelizmente, as pessoas são muito carentes de um feedback, né? Mas é engraçado que, assim, olha, a falta de preparo, a falta de investimento no preparo, investimento que eu estou falando não só financeiro, sabe, Ana? Eu estou falando de investimento de energia, de Tempo, né? tempo, de dar Uhum, valor, de colocar na agenda, coloca na agenda aquilo ali, como se fosse um compromisso, é o tempo seu para você. sim. É um autocuidado, né? Uhum, Na uhum, verdade, o investimento ele é um autocuidado, né? Isso faz com que o profissional esteja pronto de fato, é aquilo que a gente falou. Né? Ele ainda não está pronto de direito, ele ainda não tem aquela vaga global que ele queria, ele ainda não achou aquele cargo que ele quer, uhum, mas a hora que ele se deparar, nossa, ele nada de braçada. Né? Ele sabe fazer uma entrevista, ele sabe fazer perguntas numa entrevista, né? Que eu sei que é uhum. uma coisa que você fala muito, né? De ensinar as pessoas a fazerem perguntas na entrevista, porque na entrevista a gente tem que fazer pergunta também, né? Sim. Então, eu acho muito bacana. Teve uma pergunta da Jaque aqui, falando um pouco de soft skill na entrevista, e É, eu acho isso muito legal, porque é a entrevista por competência, né? sim. Então, puxa, me fala um pouco dos feedbacks que você já recebeu, né? Geralmente na entrevista tem perguntas dessa forma, né? Não é muito o que você pensa sobre você, mas sobre os feedbacks que você já recebeu, né? E a pessoa tem que desenvolver uma conversa com fatos e dados sobre isso. Puxa, o feedback que eu já recebi é isso, eu concordo, eu discordo, eu trabalhei nisso, não trabalhei nisso, é um ponto de melhoria. Mas, de novo, né? Precisa se preparar. Então, assim, Exato. não tem atalho, é Não preparo. tem atalho, muito bom. Será que a nossa frase, resumo, para quem quer ter um protagonismo, desenvolver o inglês, ter o papel do inglês nisso tudo e quer ser protagonista num mercado executivo será que a nossa frase é não tem atalho? Eu... A minha última pergunta é, se você pudesse resumir, se você pudesse resumir uma frase, qual é o papel do inglês para quem quer ser protagonista da carreira no mercado global, no mercado onde tem vários executivos atuando como que a gente está vivendo aqui. Será que é essa a nossa frase? O que você acha? eu acho que Já sim. pegou, Eu pegou acho de já que tão sim. repetida. Gostou? Você Pegou, gostou? já era. Não tem atalho. Hashtag não tem atalho, Ana. Já vamos fazer. Hashtag não tem atalho. Eu vou pedir pro Samer, que é o designer, fazer aqueles stickers, sabe? Que coloca assim. Mas é verdade, é verdade. A gente tem que se preparar. E é tão gostoso a sensação oposta disso, né? É tão Uhum. gostoso estar preparado, né? É tão gostoso ter liberdade, né? Quem não quer ter liberdade de se expressar, de contar? Sim, Gera conexão, gente. A gente está muito carente de é conexão, né? Então, o inglês verdade. gera conexão. A semana passada não, a semana passada, eu tava conversando com duas executivas que eu tava entrevistando para ver se elas tinham potencial para entrar no IAC. E existia um elo ali, né? Entre elas. Elas falaram a mesma coisa em palavras diferentes. Uhum. Por que você precisa resolver o inglês hoje? Porque eu quero ter a certeza de que eu dei o meu melhor. E elas não conseguem dar o melhor por falta de inglês. Exato. É uma situação, assim, especialmente quando a gente tem carreira sólida, né? Que é o que você vive todos os dias. Sim, Dá um descompasso na carreira. é, Porque a entrega é aqui, mas a comunicação ela tá aqui e fica, isso aqui causa uma fricção é, tremenda, né? é. E E às várias vezes, coisas.
Mas é muito. Você sabe, desculpa te cortar, eu lembrei que tem muita gente que reporta para fora resultados, né? E Uhum, daí vai fazer uma reunião interna em português. Nossa, a pessoa é brilhante, sim, né? Aí vai fazer o reporte para fora. A pessoa não se sobressai, é uma pena. É sim, uma pena, deixa de ter uma oportunidade, deixa de ter um aumento de salário aí que a gente acabou de falar, uma sim. promoção, né? Exato, E exato, é a exato, reputação, não tem jeito, né? exato. Eu escuto assim, eu não sou a mesma pessoa em inglês que eu sou em português. É muito difícil. É meio soco no estômago, assim, sabe? Quando eu escuto, Uhum. porque dói, né? E normalmente a gente tá falando de carreiras, como eu falei, muito sólidas. Mas a mensagem que fica para todo mundo que tá aqui é: não tem atalho, tem preparo. É isso aí. Tem preparo, não tem Tem pílula mágica. preparo, tem Não tem, preparo. não tem pílula mágica. Querem a pílula mágica, eu entendo, mas não tem. Ninguém constrói É isso. carreira sólida do dia para noite, não é verdade, Carol? Ninguém É, senta onde. Se a gente é, pegar todo mundo que você conversa todos os dias, os profissionais que eu atendo, inclusive, a gente está falando de muito tempo de dedicação, né? exato. E, enfim, são escolhas. E daí a gente volta no Power Skills, né? No Soft Skills, disciplina, foco, né? Né? Assim, tem que se construir todos os dias, tem que ter agenda para o inglês ali, né? Semanal, diária, tem que fazer um plano com quem for te ensinar, de como que vai ser, o que que você vai treinar. Tem que ter a disciplina. Quem tem a disciplina vai longe, não tem jeito, Exatamente, né? exatamente. Exatamente. Os disciplinados serão exaltados, hein, gente? Essa é a real. Quem Sim, consegue manter consistência não tem, não perde para ninguém. Perde para quem não consegue manter consistência no final do dia, né? Você é. sempre vai ganhar. Ó, eu adorei o nosso papo. A gente vai se encontrar presencialmente daqui a alguns dias. Não vou dar muito spoiler, porque eu Falta pouco, hein? tem uns BGCs aqui, Ah, é? tem uma galera aqui, mas a gente vai se encontrar daqui a alguns dias, né? Vai ser Vai ser muito incrível muito legal. Vai ser Vai, muito legal. vai ser. Vai. As atividades que vão rolar são quentes, hein? Para quem está. E aí, ó, eu vou deixar um abraço para todo mundo. Vou pedir para Carol também se despedir. Carol, se despeça. A Obrigada. gente vai ter mais algumas. A gente vai fazer algumas, né? Sim. Mas passando aí a bola para você e depois eu me despeço aqui. Pode ir. Pessoal, muito obrigada. Tudo isso que a gente está trazendo, de novo, né? Só vou trazer aquilo que eu falei aí no começo, é a minha rotina, é o dia a dia, eu lido com isso todos os dias, é uma dor para mim imensa, né? Deixar de colocar profissionais brilhantes, ver gente às vezes no mercado, né? Assim, não conseguindo se recolocar. Então, assim, fico à disposição no meu Instagram. Quem quiser me acessar ali, eu tenho mentoria, né? Fiquem à vontade também de me acessar, por favor. Meu canal super aberto ali. Mas é bacana sair daqui, né? Não só com essa live, né? Mas ter um plano de ação a partir daqui. Eu acho que Ah, o bacana da vida é isso. É que nem a gente quando lê um livro, alguma coisa, né? O que que ficou? Né? Então, assim, aham. tem que ficar aí a questão do atalho, com certeza. Exatamente. Obrigada, Ana. Imagina, é um prazer. A gente vai se ver. Essa semana a gente tem agenda, mas na próxima a gente tem uma agenda mais importante ainda, que vai ser incrível. E para você que ó, me assistiu aqui, assistiu a live com a Carol, agradeço a oportunidade. Aproveita tudo isso que a gente conversou, coloque em execução. Se o inglês é aquela pedra no seu sapato e você não resolveu ainda, é só levantar a mão, escrever sessão. Você consegue conversar com o meu time. Se você estiver passando por entrevista de emprego, está passando por processo de recrutamento e seleção, você precisa se preparar mais, também escreve sessão, pode mandar DM, e aí a gente vai te apoiar, te equipar para que você possa ter essa oportunidade. Ah, eu tenho um cliente aqui, ó, eu tô com a Jaque, a Maura. A Maura é tecnologia, Ah, tecnologia, que sim. legal, Aham, que sim, sim, legal. sim. Vou deixar um Exatamente. coraçãozinho aqui para elas. Isso aí. Ou uma hora já que se conecta a Carol, tanto lá, tanto no Insta, já se conecta a ela e se conecta a ela No LinkedIn no LinkedIn também. também. No LinkedIn Aham. também. É bacana, tá? Então, ó, se conectem a Carol no Insta, segue. E é isso. Já que fez diferença na minha carreira. Tenho certeza que fez, continua fazendo. Que E a gente legal. vai se ver. Um beijo pra você, Carol, Obrigada, gente. gente. Boa noite para Valeu. todos. Boa Valeu. noite, Boa valeu. noite. Tchau.